Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube. Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Brasil sai fortalecido de reunião com Marco Rubio, que abre canal direto para negociações comerciais. Presidente do PL diz que Bolsonaro vai decidir sobre chapa da direita em 2026. Trump anuncia reunião com Putin em Budapeste. Novo pedido de mísseis da Ucrânia entra na mira dos Estados Unidos e Donald Trump diz que país não pode esgotar as próprias reservas. Policial militar mata esposa após crise de ciúme. E a seleção brasileira se prepara para os amistosos contra Senegal e Tunísia. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pediu ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a reversão das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Os dois trocaram telefones e vão ter um canal direto para conversar sobre assuntos comerciais. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontrou nesta quinta-feira em Washington com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. A reunião ocorreu na Casa Branca e foi considerada produtiva. Mauro Vieira pediu ao chefe da diplomacia americana a reversão das tarifas impostas pelos Estados Unidos em julho. Parte importante das exportações brasileiras aos Estados Unidos está submetida a uma tarifa de 50%, em represália a uma suposta caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump. Um comunicado conjunto de todos os participantes, divulgado na noite desta quinta-feira, classificou as conversas de muito positivas. Ainda segundo o comunicado, ambas as partes também concordaram em trabalhar conjuntamente pela realização de uma reunião entre o presidente Trump e Lula na primeira oportunidade possível. Em 6 de outubro, o republicano e o presidente brasileiro conversaram por meio de uma videoconferência. E o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou a ampliação de acordos econômicos com a Índia. Os dois países já possuem uma boa relação comercial. Hoje, o acordo conta com cerca de 450 produtos com tarifas reduzidas e há expectativa de que esse número seja ampliado. O objetivo é aumentar o fluxo comercial entre o bloco sul-americano, o Mercosul e o país asiático. No ano passado, a troca comercial atingiu a marca de 12 bilhões de dólares e a meta é alcançar 15 bilhões de dólares ainda em 2025. Alckmin também destacou a assinatura de um decreto presidencial que estabelece a não bitributação entre Brasil e Índia. Essa é uma medida que visa evitar a dupla cobrança de impostos sobre o mesmo rendimento e facilitar os negócios. Nesta sexta-feira, Geraldo Alckmin participou da inauguração do escritório da Embraer, em Nova Delhi. Em nota, a Embraer disse que o investimento estratégico reflete a visão de longo prazo da companhia de fortalecer a presença na Índia e estreita a colaboração com a indústria local para apoiar a missão de autossuficiência do país. Hoje, 50 aeronaves da Embraer estão em operação na Índia, incluindo modelos utilizados pela Força Aérea Indiana, companhias aéreas e operadoras privadas. Entre os projetos está o C-390 Millennium, avião de transporte multimissão que a fabricante brasileira busca oferecer ao governo indiano como alternativa às aeronaves militares. A deputada federal Carla Zambelli ingressou com um pedido na Corte Interamericana de Direitos Humanos para deixar a prisão feminina de Rebibbia na Itália. A defesa afirma que a parlamentar enfrenta grave quadro de saúde. O pedido é assinado pelo advogado Fábio Panozzi, que faz um histórico do processo de condenação da parlamentar e aponta laudos médicos de que ela sofre grave quadro de saúde. A brasileira está presa desde 29 de julho e já recorreu a todas as instâncias judiciais italianas para responder ao processo de extradição em um apartamento em Roma. Todos os pedidos foram negados. A defesa argumenta no pedido que durante o processo criminal houve violações às garantias judiciais e ressalta que Zambelli sofre fibromialgia, doença cardiovascular e depressão severa.
O advogado diz ainda que a prisão italiana não oferece tratamento médico adequado e especializado, o que configura desrespeito a acordos internacionais. O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, disse em entrevista que Jair Bolsonaro vai decidir os nomes que vão compor a chapa presidencial de 2026. Nas últimas semanas, a direita e o centro têm discutido o perfil da candidatura de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na disputa ao Palácio do Planalto. O PL acredita que um integrante da família deve fazer parte da candidatura de oposição. O PL defende que Michele ou Flávio Bolsonaro componham a chapa da direita, mas os partidos de centro preferem nomes do PSD ou do PP. Pessoas ao redor do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acreditam que Bolsonaro não vai tomar uma decisão neste ano e deve se posicionar apenas em junho, perto do pleito nacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai se reunir com Vladimir Putin em Budapeste. Ele não divulgou a data. Donald Trump declarou nesta quinta-feira que vai se reunir com o presidente russo Vladimir Putin em Budapeste, capital da Hungria. O magnata não especificou uma data e anunciou o encontro após uma conversa por telefone, na qual garantiu que houve grandes progressos. De acordo com o republicano em sua rede social Truth, uma reunião prévia foi decidida para a próxima semana entre assessores de alto nível dos dois países. O local ainda vai ser escolhido e o secretário de Estado, Marco Rubio, vai estar presente. Trump explicou que em seguida ele e Putin vão se reunir na capital húngara para tentar um fim para o que chamou de guerra inglória entre Rússia e Ucrânia. A postagem de Trump representa a mais recente reviravolta em suas relações com o líder russo, depois que ele recentemente expressou crescente frustração com o Kremlin por sua recusa em chegar a um acordo de paz. Não houve reação imediata do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que deve se reunir com o republicano nesta sexta-feira na Casa Branca. Trump considera um pedido da Ucrânia para adquirir mísseis de cruzeiro Tomahawk de fabricação americana, que tem alcance de cerca de 1.600 quilômetros e podem atingir alvos no interior da Rússia. Donald Trump também comentou sobre os novos pedidos de mísseis da Ucrânia. Ele afirmou que os Estados Unidos não podem esgotar as reservas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou dúvidas sobre o envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia. O republicano disse que seu país não pode esgotar suas próprias reservas. Precisamos de Tomahawks para os Estados Unidos também. Temos muitos deles, mas precisamos deles. Quer dizer, não podemos esgotá-los para o nosso país. Então, eles são muito vitais, muito poderosos, muito precisos, muito bons. Mas precisamos deles também. Então, não sei o que podemos fazer a respeito. A afirmação de Trump ocorre na véspera do encontro que terá com seu colega da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O líder ucraniano chegou nesta quinta-feira a Washington para negociar um novo fornecimento de armas com Trump, incluindo mísseis Tomahawk de longo alcance. Em conversa com jornalistas, Trump também disse que tinha falado por meio de um telefonema com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre a possibilidade de fornecer esse tipo de míssil para a Ucrânia e que Putin não gostou da ideia. Na ligação, Putin afirmou que o fornecimento dessas armas a Kiev colocaria em risco qualquer acordo de paz. Também nesta quinta, o presidente Trump declarou que espera se reunir com Putin em Budapeste nas próximas 2 semanas. O primeiro-ministro da Autoridade Palestina se reuniu com representantes da ONU e diplomatas para apresentar um plano de reconstrução de Gaza. Mohammad Mustafa, primeiro-ministro da Autoridade Palestina, se reuniu com representantes da ONU e diplomatas para apresentar um plano de reconstrução de Gaza. O encontro ocorreu mesmo sobre as incertezas sobre o papel que seu governo desempenhará no território devastado pela guerra. A Autoridade Palestina, que governa parcialmente a Cisjordânia ocupada, não tem desempenhado um papel na administração de Gaza desde que seu rival, o grupo islamista Hamas, assumiu o controle do enclave em 2007. In terms of
Em termos de governança em Gaza, não posso dar uma data e o que acontecerá em 12 meses ou em 3 dias. Vocês conhecem a realidade no terreno. Existem questões reais relacionadas com o Hamas, com Israel, com necessidades financeiras, com acordos de segurança, com as Nações Unidas, com tantas partes interessadas. Por isso, não podemos fazer previsões. O plano de paz para Gaza proposto pelo presidente americano Donald Trump não descarta a criação de um Estado palestino e sugere permitir um papel para a autoridade palestina, uma vez que uma série de reformas tenha sido concluída. No entanto, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que se oporá à criação de um Estado palestino e rejeitou quase completamente a possibilidade de que a autoridade palestina, com sede em Ramallah, governe Gaza após a guerra. Em termos de desarmar o Hamas, acho que a questão já foi abordada no plano de 20 pontos anunciado pelo presidente Trump. Portanto, tal como a maioria de vocês, gostaria de acreditar que este plano será implementado e que o ponto relacionado com o desarmamento também será implementado. Por isso, não tenho motivos para questionar o plano ou a sua implementação. Mustafa explicou que a autoridade palestina elaborou um plano quinquenal para Gaza, dividido em 3 fases, que exigirá 65 bilhões de dólares para intervir em 18 setores distintos, como habitação, educação, saúde e governança. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou matar os membros do Hamas em Gaza se o grupo terrorista continuar executando palestinos. O presidente americano Donald Trump ameaçou nesta quinta-feira ir e matar os membros do Hamas em Gaza se o movimento islamista continuar matando gente no território palestino. Em sua rede Truth Social, o republicano afirmou: se o Hamas continuar matando gente em Gaza, o que não estava previsto no acordo, não teremos outra opção senão ir e matá-los. O Hamas divulgou na terça-feira um vídeo que mostrava execuções sumárias de supostos colaboradores de Israel em plena rua na cidade de Gaza. Os comentários de Trump ocorrem dias depois de o republicano afirmar que as ações do Hamas, que incluem execuções públicas, não o preocupavam muito e descrevê-las como assassinatos de membros de gangues. Na quarta-feira, o presidente afirmou que não será necessário que o exército americano intervenha em Gaza. Desde a retirada parcial das forças israelenses de Gaza, em virtude do acordo de cessar-fogo de 20 pontos proposto pelos Estados Unidos, o Hamas reforçou seu controle sobre as cidades devastadas, lançando uma ofensiva e executando na rua supostos colaboradores de Israel. O principal comandante dos Estados Unidos no Oriente Médio, o almirante Brent Cooper, exigiu na quarta-feira que o Hamas parasse de atirar em civis palestinos e aderisse ao plano de Trump. E a nova realidade na faixa de Gaza é assustadora. Os palestinos têm ignorado a fragilidade das casas e vivem sob risco de desabamentos. Os bombardeios foram interrompidos, mas a faixa de Gaza está longe de ser um ambiente favorável à vida. Ahmad Saleh Isbey não tem mais uma casa de pé e, por isso, tenta abrir espaço nos escombros no seu antigo apartamento na cidade de Gaza. Uma saída que deixa ele e sua família sob o risco da tragédia. Não há alternativa. É claro que isso é muito perigoso. É mortal. Estou sob ameaça de morte. Tudo pode desabar a qualquer momento, por causa da chuva ou por qualquer outro motivo. Mas não há escolha. É melhor do que viver na rua. Em meio à limpeza do espaço com a ajuda de Mohammad Zaideh, Isbey lembra que o apartamento tinha 250 metros quadrados e custou 170 mil dólares. O palestino de 35 anos morou no lugar por apenas um mês antes da guerra iniciar em 7 de outubro de 2023. Voltamos do sul há 2 ou 3 dias. Quando cheguei aqui, encontrei tudo completamente destruído, como você pode ver. Não tem teto nem piso. Agora estou na cidade de Gaza. Em vez de acabar na rua, estou tentando consertar o lugar para mim, com um banheiro, uma cozinha e um quarto. O cessar-fogo entre o Hamas e Israel é um alívio para a população palestina em Gaza, mas não a garantia de tranquilidade imediata.
As pessoas morrem em ataques ou por opressão quando veem suas casas bombardeadas. Elas passaram a maior parte da vida construindo essas casas. Depois voltam e encontram destruição. Elas são oprimidas e morrem, ou sofrem com doenças. Estamos doentes aqui. A ONU estima que cerca de 70 bilhões de dólares, cerca de 380 bilhões de reais, serão necessários para reconstruir o território palestino, destruído em mais de 80%. Um mar de escombros que o horizonte visto das janelas da casa de Isbey só faz reforçar. O grupo terrorista Hamas disse hoje que vai devolver todos os corpos de reféns que estão na faixa de Gaza. Acusado por Israel de violar os termos da trégua implementada em 10 de outubro, o Hamas pediu mais tempo diante das dificuldades de encontrar e retirar os corpos dos escombros do território palestino amplamente destruído por 2 anos de guerra. Nesta sexta-feira, o movimento islamista palestino assumiu o compromisso de devolver a Israel os cadáveres de todos os reféns que permanecem na faixa de Gaza, como determina o acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos. Mas o grupo que governa Gaza desde 2007 destacou que o processo de restituição dos corpos dos prisioneiros israelenses pode levar algum tempo. O Hamas aproveitou o fim dos combates para tentar retomar o controle do território e na terça-feira anunciou execuções de vários homens que apresentou como colaboradores de Israel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o grupo na quinta-feira. O republicano escreveu na rede Truth Social que se os integrantes do Hamas continuarem eliminando gente em Gaza, o que não estava previsto no acordo de cessar-fogo com Israel, não haverá outra opção senão matá-los. O acordo de cessar-fogo promovido por Trump estabelecia que o retorno dos reféns vivos e mortos deveria acontecer até meio-dia de segunda-feira, 72 horas após o início do cessar-fogo. O movimento islamista libertou a tempo os últimos 20 reféns vivos, mas entregou apenas os corpos de 9 falecidos dos 28 que se comprometeu a devolver a Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou na quinta-feira que está determinado a recuperar todos os cadáveres. Em seu comunicado, o Hamas reiterou o compromisso com o cessar-fogo e a devolução dos corpos, mas afirmou que recuperar os restos mortais exigia equipamentos especiais. A Turquia anunciou na quinta-feira o envio de especialistas para participar da busca por cadáveres nos escombros, incluindo os dos reféns. Uma bomba destruiu na madrugada de hoje, sem provocar vítimas, o carro do jornalista italiano Sigfrido Ranucci. O veículo da filha dele e a fachada da casa também sofreram danos. Uma bomba destruiu na madrugada de sexta-feira o carro do conhecido jornalista italiano Sigfrido Ranucci na cidade de Pomésia. Não houve vítimas e a informação foi divulgada na Rede X pelo programa de investigação Report, que ele dirige na televisão pública Rai. O veículo da filha do jornalista e a fachada de sua casa, que fica a 20 quilômetros ao sul de Roma, também sofreram danos. O texto no X diz que a potência da explosão foi tamanha que poderia ter matado alguém que estivesse passando ao lado no momento. O programa Report publicou ainda um vídeo que mostra o veículo destruído e outro automóvel com danos visíveis. O incidente foi condenado por vários líderes políticos, começando pela primeira-ministra Giorgia Meloni, que expressou plena solidariedade com o jornalista e criticou o episódio como um grave ato de intimidação. Na classificação de 2025 da ONG Repórteres Sem Fronteiras sobre a liberdade de imprensa, a Itália aparece em uma modesta 49ª posição. A economia chinesa cresceu ao ritmo mais lento em um ano durante o terceiro trimestre de 2025. O país enfrenta uma demanda interna reduzida, uma crise no setor imobiliário e também é afetado pela guerra comercial com os Estados Unidos. Uma pesquisa com analistas realizada pela agência France Press mostra que a economia chinesa provavelmente cresceu ao ritmo mais lento em um ano durante o terceiro trimestre de 2025. O texto divulgado nesta sexta-feira aponta que o resultado foi impulsionado pela demanda reduzida, pela crise do setor imobiliário e pela guerra comercial com os Estados Unidos. Pequim enfrenta dificuldades para se recuperar completamente desde a pandemia de Covid-19, o que minou a confiança dos consumidores, mesmo após várias medidas do governo para estimular as compras.
Os dados de crescimento serão divulgados na próxima segunda-feira, coincidindo com o início de uma reunião crucial do Partido Comunista Chinês para formular as orientações políticas para os próximos 5 anos. As autoridades chinesas também divulgarão outras informações aguardadas, como as vendas no varejo e a produção industrial, que proporcionarão uma visão adicional sobre o estado da economia. A pesquisa realizada pela AFP entre analistas prevê que a segunda maior economia mundial cresceu 4,8% em termos anuais entre julho e setembro. O resultado ficaria abaixo dos 5,2% registrados nos 3 meses anteriores e representaria o ritmo mais lento desde o mesmo período do ano passado. Também estaria abaixo da meta oficial anual de Pequim, de crescimento ao redor de 5%. A vice-presidente venezuelana Delcy Rodrigues negou ter negociado com os Estados Unidos uma suposta saída do presidente Nicolás Maduro do poder. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, negou nesta quinta-feira ter negociado com os Estados Unidos uma suposta saída do presidente Nicolás Maduro do poder. O jornal americano Miami Herald publicou que Delcy e seu irmão, Jorge Rodrigues, tentaram negociar com Washington a saída de Maduro em troca de permanecerem no poder. Segundo a reportagem, os dois alegavam não ter envolvimento com o narcotráfico. Os Estados Unidos acusam Maduro de chefiar cartéis de drogas e desde agosto tem navios de guerra posicionados no Mar do Caribe para combater o tráfico. O governo venezuelano, por sua vez, denuncia o que chama de ameaça do governo em Washington com o objetivo de mudar o regime. De acordo com o jornal, Rodrigues apresentou 2 propostas por meio de intermediários no Catar, país que já atuou como mediador entre os Estados Unidos e a Venezuela em negociações de troca de prisioneiros. Segundo a reportagem, Maduro teria supostamente aprovado essas negociações. Desde o início da operação americana no Mar do Caribe, os Estados Unidos atacaram ao menos 5 pequenas embarcações, resultando em 27 mortes. Na quarta-feira, Trump anunciou ter autorizado operações da CIA na Venezuela, sem especificar a data dessa autorização, e disse que estava considerando realizar ataques em terra contra cartéis de drogas do país. Maduro rejeitou essas declarações nesta quinta-feira. A Venezuela reforçou sua presença militar em estados fronteiriços com a Colômbia, como parte dos exercícios realizados em resposta à mobilização militar dos Estados Unidos no Mar do Caribe. E a Venezuela reforçou a presença militar em estados da fronteira, em resposta à mobilização militar dos Estados Unidos no Mar do Caribe. O governo da Venezuela reforçou sua presença militar nos estados fronteiriços com a Colômbia. A medida faz parte de exercícios ordenados pelo presidente Nicolás Maduro em resposta ao envio de navios de guerra dos Estados Unidos ao Caribe. Desde agosto, Washington mantém uma operação antidrogas com 7 navios perto da costa venezuelana. O presidente Donald Trump acusa Maduro de ter ligações com o narcotráfico e anunciou que autorizou operações da CIA contra a Venezuela. De acordo com o general Mitchell Valadares, em Táchira, onde estão localizados os principais postos fronteiriços com a Colômbia, foram destacados 17 mil soldados. As tropas patrulham as pontes internacionais e realizam controles na região. No estado de Amazonas, na fronteira com o Brasil, os soldados protegem empresas estratégicas e serviços básicos. A Venezuela também mantém operações militares em suas áreas costeiras, como Nueva Esparta, Sucre e Delta Amacuro, próximas a Trinidad e Tobago. Desde o início da operação americana, pelo menos 5 embarcações de supostos narcoterroristas foram atacadas, com um saldo de 27 mortos. A polícia de Trinidad e Tobago investiga a possível morte de 2 de seus cidadãos após o último bombardeio dos Estados Unidos contra uma embarcação que supostamente transportava drogas e navegava na costa da Venezuela. A investigação começou depois que moradores da vila de pescadores Las Cuevas, no norte de Trinidad, alertaram as autoridades sobre a presença de 2 compatriotas no barco. As pessoas dizem todo tipo de coisa, mas não podemos afirmar isso. Quando eles saem para o mar, não podemos dizer quem vai pescar nem quem faz o quê, porque as pessoas não falam sobre essas coisas. Então não dá para saber. Eu conheço meu sobrinho como pescador. O governo de Maduro garante que as manobras nos estados fronteiriços visam proteger a soberania do país em meio a uma crescente tensão no Caribe.
O ex-presidente de direita, Jorge Quiroga, e o senador de centro-direita, Rodrigo Paz, encerraram as campanhas presidenciais na Bolívia. O pleito acontece no próximo domingo. O ex-presidente de direita, Jorge Quiroga, e o senador de centro-direita, Rodrigo Paz, que vão disputar a presidência da Bolívia no segundo turno no domingo, propõem abordagens diferentes para lidar com a aguda crise econômica. O país de 11 milhões de habitantes está encerrando um ciclo de 20 anos de governos de esquerda e a crise econômica é a pior em 4 décadas. A Bolívia quase esgotou as reservas em dólares para sustentar uma política de subsídios aos combustíveis. A escassez de moeda estrangeira e combustíveis desencadeou uma inflação anual de 23%. O ex-presidente de direita, Jorge Quiroga, prometeu abrir a economia boliviana aos mercados internacionais. A los gringos hay que insultarlos. Vocês têm que insultar os gringos. Não, isso foi um erro. Os gringos, os europeus, os chineses, os coreanos, os japoneses, os vizinhos. Vocês não precisam insultá-los. Vocês têm que vender a eles produtos que gerem empregos, que lhes tragam investimentos, que nos tragam divisas, que nos deem um futuro. Que nos traga divisas, que nos dê futuro. Ele foi presidente da Bolívia por 12 meses depois que o ex-presidente Hugo Banzer, um ex-oficial militar democraticamente eleito, foi forçado a renunciar devido a um câncer terminal, quando Quiroga era o vice-presidente. Se define como um liberal que vai pôr fim a 20 anos de socialismo. Já o candidato Rodrigo Paz evita pretensões ideológicas e propõe capitalismo para todos. Ele distribuiria metade do orçamento público entre os 9 departamentos e reestruturaria as finanças estaduais antes de recorrer a novos empréstimos internacionais. As pessoas querem capital, por isso propusemos capitalismo para todos, para que o dinheiro entre e você possa abrir a sua empresa, seu negócio, comprar um carro, um teto, saúde e educação. Paz foi deputado federal, prefeito e agora senador por Tarija, um departamento rico em gás e petróleo, de onde veio sua família. Ele é filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora e teve a família perseguida por ditaduras militares. Ele chegou inesperadamente ao segundo turno e venceu o primeiro. As pesquisas o colocavam entre o terceiro e o quinto lugar uma semana antes daquela eleição. E agora a Paz também não parece ser o favorito. Forças de segurança do Quênia atiraram contra o público que acompanhava o velório do líder da oposição. Dezenas de milhares de quenianos se reuniram nesta quinta-feira para o velório do líder da oposição Raila Odinga, que teve seu corpo repatriado da Índia mais cedo. O cortejo fúnebre deveria seguir para o parlamento, mas diante da aglomeração de apoiadores que escalavam os portões, as autoridades mudaram o trajeto, levando o caixão ao estádio Kasarani, nos arredores da capital. Com pessoas nas arquibancadas e no campo tentando se aproximar do corpo, a situação saiu do controle, com as forças de segurança abrindo fogo contra os cidadãos que foram até o local para prestar uma última homenagem ao Baba, como era carinhosamente chamado por apoiadores. Agentes de segurança também foram registrados espancando pessoas com cacetetes enquanto elas tentavam escapar. A calma foi gradualmente restabelecida e a multidão voltou ao estádio para aguardar o momento de ver Odinga sendo velado em caixão aberto. O presidente William Ruto esteve no local, acompanhado de familiares de Odinga e autoridades de alto escalão, e prestou homenagem ao corpo em uma sala reservada. Considerado uma figura central nas reformas democráticas do país, o opositor concorreu 5 vezes à presidência sem sucesso. Coronel Michel Randri Anirina tomou posse como presidente de Madagascar nesta sexta-feira. O ex-presidente Andry Rajoelina fugiu do país. O coronel do Exército de Madagascar, Michael Randrianirina, foi empossado presidente do país nesta sexta-feira durante uma cerimônia na Alta Corte Constitucional, na capital Antananarivo. A posse ocorre poucos dias após um golpe militar que obrigou o ex-presidente Andry Rajoelina a fugir da nação africana. O paradeiro dele não foi revelado até o momento. A derrubada de Rajoelina foi impulsionada por um movimento de protesto iniciado por jovens em 25 de setembro, devido à falta de água e energia elétrica. Randrianirina liderou a unidade militar que se amotinou e aderiu ao protesto dos manifestantes antigovernamentais no fim de semana passado.
A fim de garantir uma gestão sólida e responsável das finanças públicas, estamos empenhados em implementar uma política de contenção fiscal, limitando os gastos públicos às necessidades prioritárias e vitais da população. É hora de acabar com qualquer desperdício de fundos públicos. A cerimônia de posse, comandada pelo presidente do Tribunal Constitucional, contou com a presença de militares, políticos, representantes do movimento de protesto e várias delegações estrangeiras, incluindo as dos Estados Unidos, União Europeia, Rússia e França. No próximo bloco, ataque a tiros deixa 2 moradores de rua mortos em Irajá e policial militar mata esposa após crise de ciúmes. Dois homens em situação de rua foram mortos a tiros em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia militar, as vítimas eram pessoas em situação de rua, que dormiam sob a marquise da estação de Irajá. O ataque ocorreu por volta das 4 horas, quando um carro parou na frente do sem-teto e os ocupantes abriram fogo. Uma outra pessoa também foi atingida e foi levada em estado grave para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Policiais disseram também que neste mesmo horário do ataque teria ocorrido uma tentativa de invasão de traficantes do Comando Vermelho, a comunidade das Malvinas, que é controlada pelo 3º Comando Puro. Uma das linhas de investigação é de que as vítimas tinham sido atingidas por tiros durante o confronto entre as facções rivais. Um morador da região disse que conhecia um dos mortos. Segundo ele, o homem era cabeleireiro, natural da Bahia, e por isso tinha o apelido de baiano. Ele teria ido morar nas ruas após se tornar usuário de drogas. Um policial militar foi preso em flagrante suspeito de matar a própria esposa com pelo menos 5 tiros na madrugada desta sexta-feira no Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Jaqueline Rafaela, de 51 anos. O autor dos disparos foi identificado como Thiago Teixeira da Silva, de 37 anos. Ele é o 2º sargento lotado no batalhão de policiamento em vias expressas. Segundo informações preliminares da PM, o policial estava desorientado e teria tido uma crise de ciúmes seguida de uma discussão com a esposa. Jaqueline Rafaela, de 51 anos, morreu no local e o policial foi preso em flagrante. A Polícia Militar informou que vai abrir um procedimento administrativo disciplinar para avaliar a permanência dele nos quadros da corporação. A Polícia Civil de São Paulo encontrou hoje um posto de combustível suspeito de vender etanol batizado com metanol. A rede da bandeira do posto foi citada na Operação Carbono Oculto, que apura a infiltração da facção criminosa PCC em todas as etapas de produção da venda de combustíveis no Brasil. A fiscalização faz parte de uma operação contra o grupo suspeito de fabricar e vender bebidas alcoólicas batizadas com metanol ligadas às mortes de 2 pessoas. A ação é um desdobramento da operação da semana passada, que descobriu a fábrica clandestina de onde teriam saído as garrafas falsificadas em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Nessa ação, a polícia prendeu em flagrante uma mulher suspeita de ser a responsável pela produção ilegal. Entre os alvos da operação dessa sexta são parentes dela, o pai, ex-marido e uma mulher. A seguir, a seleção brasileira se prepara para amistosos contra Senegal e Tunísia e a vitória do Grêmio contra o São Paulo. As Nações Unidas alertaram nesta sexta-feira que quase 80% das pessoas mais pobres do mundo estão diretamente expostas a perigos climáticos. Quase 80% dos mais pobres do mundo, cerca de 900 milhões de pessoas, estão diretamente expostas a perigos climáticos exacerbados pelo aquecimento global. O alerta da ONU nesta sexta-feira diz que estas populações suportam uma carga dupla e profundamente desigual. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento reforça em comunicado que ninguém está imune aos efeitos das mudanças climáticas, cada vez mais frequentes e severas, como as secas, inundações, ondas de calor e a poluição do ar, mas são os mais pobres entre nós que enfrentam o impacto mais severo.
O texto destaca que a COP30, a reunião de cúpula climática da ONU que acontecerá no Brasil em novembro, é o momento para que os líderes mundiais considerem a ação climática como uma ação contra a pobreza. Segundo um estudo anual publicado pelo PNUD, em parceria com a Iniciativa de Pobreza e Desenvolvimento Humano de Oxford, 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, ou 18% dos 6,3 bilhões de habitantes em 109 países analisados, vivem em um cenário de pobreza multidimensional aguda. A situação inclui fatores como mortalidade infantil, acesso à moradia, ao saneamento, energia elétrica e educação. Metade das pessoas afetadas são menores de idade. O relatório enfatiza a conexão entre a pobreza e a exposição a 4 riscos ambientais: calor extremo, secas, inundações e a poluição do ar. Foi descoberto na Argentina o esqueleto de um dos dinossauros mais antigos do mundo, que viveu há cerca de 230 milhões de anos. Cientistas argentinos descobriram na Cordilheira dos Andes um esqueleto quase completo de uma espécie desconhecida de dinossauro que viveu há cerca de 230 milhões de anos. O esqueleto da espécie de pescoço longo, batizada de Huayra cursor jaguensis, foi encontrada 3.000 metros acima do nível do mar, na província de La Rioja, por uma equipe de paleontologia do Instituto Científico Estatal CONICET. A descoberta foi publicada na revista especializada Nature. Os pesquisadores informaram que a espécie remonta ao período Triássico Superior, quando surgiram os primeiros dinossauros e os ancestrais dos mamíferos. A estimativa é que o esqueleto tem uma idade entre 230 milhões e 225 milhões de anos, o que o torna um dos dinossauros mais antigos do mundo, disse Agustin Martinelli, um dos autores do artigo. A espécie faz parte de uma linhagem de dinossauros herbívoros. Os autores do artigo estimam que o fóssil se tornará uma referência no estudo da evolução inicial dos dinossauros. O Tribunal de Justiça da União Europeia estimou que um cachorro pode ser considerado uma bagagem comum e não merece indenização maior em caso de perda. A Justiça deu razão à companhia Iberia em uma ação judicial de uma passageira após o animal dela desaparecer. Para muitos, eles são os melhores amigos dos seres humanos e são para grande parte das famílias parentes de 4 patas. Mas o Tribunal de Justiça da União Europeia pensa um pouco diferente e estimou que um cão pode ser considerado uma bagagem comum e não merece indenização maior em caso de perda. Em decisão publicada nesta quinta-feira, a Justiça deu razão à companhia Iberia em uma ação judicial de uma passageira cujo animal de estimação desapareceu. De acordo com a Corte, o fato de a proteção do bem-estar animal ser um objetivo de interesse geral reconhecido pela União Europeia não impede que os animais sejam transportados como bagagem e considerados como tal para fins de responsabilidade por perda. O tribunal analisou um caso de 2019 em que uma passageira viajou com seu cão em um voo da Iberia de Buenos Aires para Barcelona. Devido ao seu tamanho e peso, o cão teve que viajar no porão. Durante o check-in, a passageira não fez a declaração especial de interesse ou valor, opção oferecida no check-in de bagagem especial e que tem um custo. O cão fugiu enquanto era levado para o avião e nunca foi recuperado. A passageira pediu 5.000 euros por danos morais e, embora a Iberia tenha assumido a responsabilidade e aceitado pagar uma indenização, considerou que o valor deveria ser limitado ao estabelecido para a bagagem despachada. O tribunal espanhol que examinou o pedido de indenização decidiu encaminhar uma questão preliminar ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que decidiu que o conceito de bagagem, no sentido da Convenção de Montreal, inclui animais de estimação que viajam com os passageiros. Este parecer tem caráter consultivo e não resolve o processo, que corresponderá ao tribunal espanhol responsável pelo caso. Com apenas 5 meses no comando, Carlo Ancelotti cumpriu a primeira meta à frente da seleção brasileira, garantir a vaga para a Copa do Mundo de 2026. Adaptado ao país e à rotina, o técnico italiano celebra o momento e já mira os amistosos contra Senegal e Tunísia em novembro. O técnico italiano Carlo Ancelotti precisou de poucos jogos à frente da seleção brasileira para alcançar seu primeiro objetivo:
classificar a Canarinho nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Há apenas 5 meses no cargo, Carleto, como é carinhosamente chamado, já se sente adaptado à nova rotina. De momento, todo bem, já estamos qualificados, então temos o tempo necessário para... Até agora tudo está indo bem, já estamos classificados, então temos o tempo necessário para nos adequar adequadamente para a Copa do Mundo. Até agora tudo está ótimo, estou realmente aproveitando esse período, vivendo no Rio, como dizem em português, muito bonito. Estou aproveitando, sim. Como se diz em português, muito bonito. Estou desfrutando, sim. Com passagens por gigantes europeus como Real Madrid, Bayern de Munique, Chelsea, Juventus e Milan, o treinador com mais títulos de Liga dos Campeões explicou o motivo de encarar o desafio de assumir a pentacampeã mundial, seu primeiro trabalho em uma seleção. Bueno, porque creio que era uma grande oportunidade poder treinar o equipo nacional de Brasil. Porque senti que era uma grande oportunidade de treinar a seleção brasileira, que é a equipe mais bem-sucedida da história, tendo vencido mais Copas do Mundo. A ideia de me preparar para a Copa do Mundo com o Brasil era incrível. Tive essa oportunidade e aproveitei. Muito bonita e tido esta oportunidade e aproveitado. Em sua reta final de preparação para a Copa do Mundo, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta quinta-feira os próximos 2 compromissos da seleção. Depois de golear a Coreia do Sul e perder para o Japão na última data FIFA, os próximos 2 amistosos serão contra países africanos na Europa. No dia 15 de novembro, a Canarinho entra em campo contra o Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. 3 dias depois, o adversário será a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França. Em março, 2 meses antes da abertura da Copa do Mundo, a CBF pretende realizar amistosos contra times europeus. E ontem o São Paulo perdeu para o Grêmio. O Grêmio venceu o São Paulo na Arena Grêmio e venceu por 2-0. Carlos Vinícius foi o nome do jogo. Ele abriu o placar aos 39 minutos e no segundo tempo ele fez mais um de pênalti. Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoado. Segunda-feira a gente está de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.